Olá, de volta com o nosso curso de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Estamos no artigo 37 da Constituição, vamos tratar do 37, inciso 6º e do 37, inciso 7º. Cuidado com o 37, inciso 7º, né? O tema da aula aqui, gente, aliás, os temas da aula são temas que estão correlacionados. Eu vou falar de livre associação sindical no âmbito dos servidores públicos e vou falar do direito de greve também para os servidores públicos. E o tema, vejam, né? Melhor dizendo aqui, ó, vejam como o tema é tratado pelo texto constitucional. Atenção, ó, leitura do artigo 37, inciso 6º da Constituição. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E artigo 37, inciso 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites de lei específica. Então, percebam que nós estamos falando de livre associação sindical, estamos falando de direito de greve, mas livre associação sindical e direito de greve de quem? Dos servidores públicos. E quais servidores públicos, gente? Os servidores públicos civis. A primeira questão que vocês precisam observar é justamente essa. A Constituição aqui não está tratando dos militares, até porque ao militar é proibida a sindicalização e a greve. Se vocês forem lá no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º, vocês irão perceber isso aqui, ó. Ao militar é proibida, é vedada a sindicalização e a greve. Então, quando você estiver resolvendo uma questão falando a respeito de livre associação sindical no âmbito do setor público, ela jamais pode envolver um militar, porque ao militar é vedada a associação sindical, a sindicalização e também é vedada a greve. Então, muito cuidado, pegadinha extremamente comum, seja no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, seja num concurso para juiz, seja em concurso para servidor, qualquer banca examinadora, qualquer tipo de prova e concurso no âmbito do direito constitucional e no âmbito do direito administrativo, tenta fazer essa primeira, pegadinha, vamos dizer assim, essa tentativa de pegadinha, tá? Então, ao militar é vedada a sindicalização e a greve, e eu estou falando aqui, ó, de livre associação sindical e direito de greve dos servidores públicos civis, ok? Agora é o seguinte, ó, se eu tenho livre associação sindical enquanto servidor público, isso significa dizer que a qualquer momento eu posso, estar filiado ao meu sindicato e a qualquer momento também eu posso sair do meu sindicato. Liberdade de associação, nós já estudamos isso no artigo 5º, nós já vimos isso no âmbito da iniciativa privada aos trabalhadores, gente, de qualquer categoria profissional, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, eles detêm livre associação sindical. No âmbito público tem uma ressalva. Qual ressalva? Os militares, tá? Mas percebam que essa regra da livre associação sindical, com exceção dos militares, ela vale para todo mundo, seja uma categoria profissional da iniciativa privada, no âmbito privado, seja uma categoria profissional no âmbito público, tá? E o direito de greve também é um direito de greve assegurado pela Constituição aos trabalhadores em geral, com exceção do militar. Mas nós já estudamos o direito de greve, nós já vimos lá o artigo 9º da Constituição, só que lá o artigo 9º da Constituição está falando do direito de greve no âmbito da iniciativa privada, no âmbito das relações contratuais também, que são regidas pela CLT, a greve dos seletistas, Então não necessariamente tão somente no âmbito da iniciativa privada. Eu posso estar falando a respeito de greve, por exemplo, uma greve de seletistas, mas no âmbito aí, ó, das empresas públicas, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, tá? Quando eu tenho um empregado público, o empregado público ele é regido pela CLT, tá? Então, ó, quando a Constituição fala que o direito de greve dos servidores públicos civis
depende de lei específica, eu estou falando daqueles que têm uma relação jurídica de contratação com a administração pública estatutária, aqueles que são regidos por um estatuto, aqueles que são regidos pela CLT, aqueles que são empregados públicos, ora, naturalmente, eles seguem as regras já da iniciativa privada, as regras da CLT, tá? Então, ó, direito de greve dos servidores públicos civis, porque militar não pode, tá? Depende de lei específica. Aí todo mundo me pergunta, mas peraí, professor, essa lei específica existe? Não. Desde 1988, existe o comando constitucional, o mandamento constitucional, para que seja elaborada uma lei específica, tratando de qual tema específico, gente? Greve dos servidores públicos civis, e até hoje o Congresso Nacional não editou a respectiva norma. Ah, mas peraí, professor, por que tem que ser o Congresso Nacional? Gente, artigo 22, inciso 1º da Constituição. Vocês já estudaram isso comigo, tá? Legislar sobre direito do trabalho é uma competência legislativa privativa de quem? Da União. Então, quem que é o poder legislativo omisso que ainda não editou a lei específica regulamentando a greve dos servidores públicos civis no Brasil? O Congresso Nacional. Aí, ó, diante disso, né, diante dessa omissão, diante do fato de até hoje a lei específica não ter sido editada pelo Congresso Nacional, diante da flagrante caracterização dessa omissão legislativa, qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Após reiteradas decisões sobre o tema, porque parem para pensar o seguinte, gente, olha como que eu tenho reiteradas decisões sobre o tema no âmbito do Poder Judiciário. Olha só, todos nós temos o direito de trabalhar e, naturalmente, o trabalhador também tem um direito fundamental à greve. Se é um direito fundamental ao trabalho, se existe um direito fundamental ao trabalho, também existe um direito fundamental ao exercício do direito de greve, tá? Bem, quando eu falo da iniciativa privada, no âmbito da iniciativa privada, a gente já estudou lá artigo 9º, o direito de greve está assegurado na Constituição, e o artigo 9º não condiciona o exercício do direito de greve por parte dos trabalhadores da iniciativa privada a uma legislação específica. Agora, no âmbito do setor público, para os servidores públicos civis, nós estamos vendo claramente que a Constituição condiciona, tá? Ela coloca essa necessidade de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis a uma lei específica. E a lei específica não existe até hoje. Mas espera aí, professor, e todas essas greves de servidores públicos que a gente já viu até hoje, tá? Eu tenho que lembrar, gente, que quando eu tenho um direito fundamental que não pode ser exercido pela falta da elaboração de uma norma regulamentadora pelo Poder Legislativo, qual é o remédio constitucional cabível? Mandado de injunção. Exatamente, tá? Então, muitas das greves que nós já vimos até hoje aí, relativa aos servidores públicos, a determinadas categorias de servidores públicos civis, foram frutos do ajuizamento de mandado de injunção junto ao Poder Judiciário, para que a categoria pudesse exercer esse direito fundamental constitucionalmente previsto no texto da Constituição de 88, tá? Então parem para pensar quantas vezes o Poder Judiciário brasileiro já julgou um mandado de injunção referente ao direito de greve dos servidores públicos civis. De tanto julgar isso, de tanto isso chegar no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, né, virou e falou o seguinte, não, nós já julgamos isso reiteradas vezes, nós sabemos, claramente sabemos que enquanto o direito de greve dos servidores públicos civis não for regulamentado pela lei específica, eu vou aplicar as mesmas normas da iniciativa privada, as mesmas normas dos seletistas, tá? Então, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal constatou a omissão legislativa por parte do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal adota medidas normativas para superar a omissão legislativa. Peraí, professor, o Supremo legislou? Não, o Supremo julgou. Tá? A função típica do Supremo é o exercício da jurisdição. Mas, conforme acontece no direito comparado, na Itália, por exemplo, né? Também na Alemanha, conforme acontece aí no direito comparado,
quando, né, eu tenho uma situação de omissão legislativa que representa flagrantemente aí, né, um desrespeito ao mandamento da própria Constituição, na hora que o Supremo Tribunal Federal, na hora que a Corte Constitucional Suprema daquele país decide, tá, ela pode adotar uma medida paliativa, ela pode adotar uma medida com caráter normativo. E qual foi a medida adotada pelo Supremo Tribunal Federal? A aplicação da Lei 7.783/89, que fala a respeito da greve dos seletistas no âmbito da iniciativa privada e também, né, no âmbito das empresas públicas, enfim, quando eu tenho a contratação de um seletista, enquanto não for editada a norma específica. Basicamente, o que o Supremo Tribunal Federal disse foi o seguinte, ó, enquanto o Congresso Nacional não fizer o trabalho dele, editando a respectiva lei específica tratando da greve dos servidores públicos, aplicam-se as regras dos seletistas, previstas no direito do trabalho, previstas, né, na CLT e nos demais diplomas do direito do trabalho que tratam da greve, especificamente a Lei 7.783/89, tá? Essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vale a pena, tá? Inclusive eu separei no material de Direito Administrativo e Direito Constitucional da editora Atualizar. Fiz um compiladozinho aqui, ó, mas eu vou ler, vou projetar e ler aqui para vocês, porque realmente essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela foi marcante, né? E ela representou um paradigma aí, ó, no tocante à greve dos servidores públicos. Então vejam só, né? Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve de todos os trabalhadores, afinal de contas é um direito fundamental, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. Opa, o Supremo constatou que o Congresso Nacional está sendo omisso, que existe uma omissão legislativa, e essa omissão legislativa contraria o mandamento previsto na própria Constituição. A mora legislativa em questão já foi por diversas vezes declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar para si os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. Basicamente é o seguinte, de tanto ser provocado e de tanto não adotar uma medida normativa, o próprio Poder Judiciário corre o risco de estar sendo omisso. E corre o risco também de estar causando o quê? Injustiças. Afinal de contas, todas as vezes que uma categoria de servidores públicos quer exercer o direito de greve, depende de uma medida judicial, depende, por exemplo, de um mandado de injunção, tá? Então, por isso, né, essa explanação do Supremo. Aí ele coloca, inclusive, ó, na experiência do direito comparado, em especial na Alemanha e na Itália, admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação dos poderes. Ou seja, quando o Supremo, diante de uma omissão legislativa do Congresso, defende direitos fundamentais dos trabalhadores, no caso aqui os servidores públicos civis, não acontece uma interferência do judiciário no legislativo. Os poderes continuam sendo independentes e harmônicos entre si, tá? Até porque existe aquela classificação, melhor dizendo, né? Aquela conceituação que todos os poderes têm suas funções típicas e suas funções atípicas. O Supremo Tribunal Federal julgou uma função típica, o exercício da jurisdição, mas na decisão ele também exerceu um pouquinho ali, ó, de uma função atípica, uma função normativa, adotando medidas normativas para superar a omissão do Congresso Nacional, que tanto prejudica os servidores públicos civis, tá? Então, por isso, né, mais uma vez aí, ó, essa menção ao artigo 2º, eu não estou desrespeitando a teoria da separação dos poderes. Os poderes continuam independentes e harmônicos entre si, tá? A função de um completa a função do outro. Na verdade, aqui, ó, eu estou tendo justamente o que? A garantia de um direito, né, a concretização de um direito fundamental. Então, o legislativo não pode permanecer
permanecer nessa situação de omissão, tá? Para isso existe uma coisa chamada controle judicial. E enquanto o legislativo permanecer inerte, não editando a lei específica, aplica-se a lei dos seletistas, a lei no âmbito da iniciativa privada 7.783/89, tá? Então percebam que o Supremo Tribunal Federal, e eu concordo com esse posicionamento, tá? Em momento algum invadiu, desrespeitou a separação dos poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, tá? E aí, ó, conclui-se aqui nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher à pretensão, tão somente no sentido de que se aplique a Lei 7.783/89, enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis. Ou seja, enquanto o Congresso Nacional não trabalhar, aplica-se, né, a greve dos servidores públicos civis, as disposições relativas à iniciativa privada entendam aqui seletistas, né, a aplicação da lei 7.783/89, ok? Então, ó, aí nós temos, né, a finalização dessa questão do direito de greve dos servidores públicos civis. Militar não faz greve, militar não tem direito à sindicalização ou à greve, artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição da República, ok? Então, gente, ó, cuidado. É um tema recorrente em concursos públicos, é um entendimento importante. Quem estuda direito constitucional, quem estuda direito administrativo, precisa ter isso em mente, tá? Então, cuidado realmente com esse tema, porque ele pode aparecer na sua prova, como eu já disse, pode ser no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, pode ser no concurso do próximo domingo que você venha fazer, pode ser na sua prova de faculdade, tá? O importante é você ter esse conhecimento, ter esse entendimento do direito constitucional e do direito administrativo, tá? Bem, finalizamos por aqui. No nosso próximo vídeo, né, falaremos aí, ó, das vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, o artigo 37, inciso 8º da Constituição, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, tratando, né, de mais um dispositivo do artigo 37 da Constituição.